Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima, aqui na Rádio Savana 100.2, onde debatemos os temas que marcaram esta semana. E hoje o nosso pano de fundo vai ser a remodelação governamental que aconteceu esta semana, que foi promovida pelo Presidente da República. Vamos olhar também para esta rede de sequestro, que é a manchete do semanário Savana desta sexta-feira, e vamos comentar um pouco do que aconteceu esta semana no julgamento das chamadas dívidas ocultas, que é um tema incontornável aqui no nosso programa. Um programa que pode também ouvir nesta rádio, diferido aos sábados às 12 e domingo às 21 horas. Fernando Lima, boa noite. Temas fresquinhos para esta semana. Muito frescos, aliás. A remodelação, como sempre, a conta-gotas, mas desta vez não houve muitos corações e não houve muitas casas e cabanas de vovôs que tiveram que ser visitadas para ver se isto dava sorte nos búzios, nos ossinhos, todas essas coisas, a ver se saía luz verde ou fumo branco em algumas casas da capital e de outras províncias, dado que um dos ministros aparentemente veio da província de Nampula, depois de ter estado vários anos a trabalhar aqui em Silveira Moreno. Muito bem, antes de escapulizarmos este tema, Fernando Lima, vamos ao seu tema de semana, que é primeiro cruzeiro pós-pandemia. Esta é uma notícia levezinha, mas não deixa de ser importante. Eu acho que o Covid deixou marcas em todos nós. Aliás, estamos a gravar este programa. Todos os meus colegas estão com máscara. Eu não sou nenhum negacionista, mas não tenho máscara. Mas termos um primeiro cruzeiro no Porto Maputo em 2 anos tem que ser uma notícia, porque é uma notícia que tem a ver com o renascimento do turismo. Um cruzeiro habitualmente está ligado a pessoas ricas que se dão ao luxo de andar de barco a desfrutar o clima e a paisagem. Não é tanto assim, porque hoje os cruzeiros têm outro formato para atrair exatamente as classes médias, portanto pessoas que não têm rendimentos assim tão altos. Eu conheço moçambicanos, certamente, que não são pessoas pobres, mas que apanham um avião, por exemplo, para Durban ou Cape Town, para apanhar o cruzeiro, ir daqui até às Seychelles e depois voltar à origem onde deixaram os seus carros, ou apanham o avião de volta a Moçambique. Este é um cruzeiro que vai passar amanhã, sábado, por Maputo, vem de Cape Town e termina em Mahé, nas Seychelles. Também é interessante porque quando estas centenas de turistas desembarcam aqui em Maputo, animam a nossa indústria da restauração. Estamos a falar de 270 pessoas. Sim, das recordações, das estatuetas, dos quadros, enfim, dá uma outra animação à cidade de Maputo, e estes pequenos comerciantes, estes pequenos artesãos foram também muito, muito afetados pela pandemia. Portanto, é de facto uma boa notícia este cruzeiro que assinala o regresso dos grandes navios de passageiros ao Porto Maputo. Não por isso podemos dizer bye Covid, não, absolutamente, apesar de as medidas estarem relaxadas, apesar do INS ter dito que a 4ª vaga passou, mas todos temos que estar apreensivos, porque a 5ª vaga nos pode bater à porta a qualquer momento, não sabemos quando, mas não podemos baixar a guarda em relação a esta pandemia, embora os cientistas achem que em muitos lados o Covid deixou de ser uma pandemia para se tornar uma endemia. Isto significa o seguinte, que o nível do Covid vai estar ao nível das nossas gripes e de outras doenças endémicas que temos aqui no país e que nos visitam todos os anos. Muito bem, vamos ao nosso primeiro tema, que é a remodelação governamental, que foi promovida pelo chefe de Estado esta semana. É a tão aguardada
chamada remodelação governamental Fernando Lima, que já era falada para acontecer em março. Mexeu, de uma só vez, 6 ministérios e também o primeiro-ministro. Fernando Lima considera isto uma remodelação de fundo? Não me parece penso que era aguardada como uma remodelação de fundo. Sem dúvida que é uma grande remodelação. Uma remodelação que mexe com o primeiro-ministro e 6 ministérios é incontornavelmente uma grande remodelação, mas não é uma remodelação de fundo e, muito menos, do meu ponto de vista, uma remodelação que tem a ver com setembro, para quando está programado o próximo Congresso da Frelimo, um congresso muito importante porque escolherá o candidato da Frelimo às próximas eleições em 2024. Isto, mais ou menos, Fernando Lima, não é um governo que aponta para lá, que aponta para esses embates que podem acontecer. Não, absolutamente, porque, por exemplo, esse governo dos embates para setembro implicaria um comissário político para primeiro-ministro, alguém que combinasse influência partidária e influência governamental e afinasse as agulhas entre governo e Partido Frelimo. Ora, toda a gente, penso que o ministro Malayan, agora primeiro-ministro Malayan, tem um capital de simpatia fantástico. Ele é aquele tipo de pessoa que mesmo os seus detratores gostam dele, mas é tudo menos um comissário político. Aliás, eu acho que o ministro Malayan ir-se-ia sentir insultado se lhe chamasse comissário político. Portanto, ele não tem estas características de político, não tem esta característica de político partidário, porque ele é um bom político. Só para dar um exemplo, a maneira como ele enrola e baralha as cartas no Parlamento mostra que ele está à vontade nas artes neste tipo de artes da política, mas não é um corredor ou um soldado das políticas partidárias neste país. Portanto, não me parece que este novo primeiro-ministro é para trazer resultados para setembro. Um primeiro-ministro, Fernando Lima, em Moçambique não é chefe de governo, é uma espécie de coordenador que não brilha com a luz própria. Há quem argumente que esta mudança para imprimir esta tal nova dinâmica, a mudança de Malayan, de Malayan substitui Carlos Agostinho do Rosário, que nova dinâmica é que acha que se pode imprimir para um primeiro-ministro que aparentemente não tem grandes poderes? Francisco, eu vou dar uma nota muito dissonante. Na minha interpretação, eu acho que, mais uma vez, o presidente Nyusi não conseguiu chegar ao fundo dos seus intentos, ficou a meio caminho e, tendo ficado a meio caminho, optou pela tática mais do mesmo. Ou seja, e mais uma vez repito, com todo o respeito e admiração que tenho pelo ministro Malayan, que tenho pelo antigo primeiro-ministro Carlos do Rosário, eu não vejo grandes diferenças entre os dois, para além do estilo e para além daquilo que tu próprio aqui enfatizaste, que é os primeiros ministros não têm luz própria, têm a luz que receberem do chefe do governo, que é o Presidente da República. Eu noto que o Presidente quis introduzir esta nota de reportagem de que o Primeiro-Ministro Malayan vai coordenar as atividades dos ministérios, mas isso também não é nada de novo. Também o antigo Primeiro-Ministro Carlos Agostinho do Rosário tinha que fazer esta coordenação. Mas é quem vai ao passado, vai buscar exemplos, por exemplo, de Pascoal Mkumbi e Luísa Diogo, que tinham intervenções muito fortes, pareciam estarem a liderar o Francisco, governo. Exatamente a teoria da luz própria e de quem recebem a luz. O presidente Chissano
honra lhe seja feito, ele gostava de delegar poderes e a luz e o protagonismo que tiveram Pascoal Mucumbi e Luísa Diogo devem-no às políticas assumidas por Joaquim Chissano, nomeadamente, e ele acreditava mesmo nisso, que o primeiro-ministro Pascoal Mucumbi devia ter o protagonismo que teve à frente da coordenação do governo, o mesmo se aplicando a Luísa Diogo. Aliás, basta ver o protagonismo de Luísa Diogo com Chissano e com Guebuza, não é sequer comparável, não obstante a rodagem que ela tinha ganho da administração anterior. Portanto, sejamos claros, objetivos, e por outro lado também temos o caráter pessoal dos nossos presidentes, dos presidentes que gostam e porque têm esse poder constitucional de estar à frente do governo, de sentir o pulsar do governo, como era Guebuza e como é Nyusi, e também as especificidades. Eu acho que não ando longe da verdade se disser que o presidente Armando Guebuza dedicou muito do seu esforço à reconstrução do partido, e não me parece que o presidente Filipe Nyusi esteja tão preocupado com o partido. Ele acredita muito na sua máquina de governo, gosta da sua máquina de governo afinada, embora penso eu que nunca conseguiu isso, porque exatamente muitas vezes, ele hoje utilizou uma figura do futebol, digamos que os homens que lhe mandam para o balneário nem sempre são escolhidos por ele, e portanto ele tem que escolher a equipa que vai enfrentar os jogos, os desafios, em função dos jogadores que tem lá no balneário, repito, e nem sempre os jogadores que estão no balneário foram escolhidos por ele. Muito bem, Fernando Lima, o que era expectável também concretizou-se. Max Tonela foi mesmo para o Ministério de Economia e Finanças, e tem 2 vices. Chegou o Amílcar Tivan, um quadro interno, mas com uma passagem pelo Banco Mundial em Washington. Acho que conhece melhor a linguagem da Bretton Woods. Absolutamente. Aliás, estamos todos, quando eu digo estamos todos, o Governo está todo em grande expectativa do Banco Central ao Ministério das Finanças para este novo embate com o FMI, e portanto o ministro Max Tonela tem esta missão. Teve um bom tirocínio a lidar com as grandes multinacionais no anterior ministério, e portanto uma boa relação ou uma boa entrada, por exemplo, com o FMI. Está-se à espera, eventualmente, este trimestre, vamos assinar um novo acordo com o FMI. Estão nessas Isto negociações, abre as portas para um novo financiamento ao orçamento de Estado por parte dos doadores. Aliás, o representante da União Europeia aqui em Maputo já deu claramente essas indicações, e portanto vamos passar de uma situação de acordos bilaterais para, digamos, uma cooperação mais de fundo, que é muito importante, porque, e como o ministro Malayano, agora faço já confusão se é primeiro-ministro, se é ministro das Finanças, mas pronto, o ministro Malayano enfatizou várias vezes a nossa dívida doméstica e internacional não deixa de ser preocupante, e nós precisamos de fluxos externos, não só em termos de investimentos, em termos de receitas dos nossos produtos de exportação, e não nos podemos esquecer que também este trimestre temos as anunciadas primeiras
receitas do gás, mas também os donativos que tanta falta fazem aos setores sociais do nosso país. Carlos Zacarias, que é um tecnocrata com muita experiência no mundo de hidrocarbonetos, vai substituir Max Tonela no Ministério dos Recursos Minerais e Energia. Deixou lá dossiês importantes em curso na bacia do Rovuma, que às vezes, Fernando Lima, exigem habilidades políticas. Tem isso, Zacarias? Eu começaria por citar uma das pessoas com quem falei sobre esta remodelação, que me disse assim: bem, acho que o Max Tonela fez todo o trabalho político que havia a fazer em termos das negociações com o gás. Agora tudo vai ficar mais calmo e, portanto, não se prevêem grandes ondas alterosas nesse Ministério e, se as houver, o Ministro de Pelouro chuta a bola, mais uma vez a linguagem futebolística, para o Presidente ou para o novo Ministro das Finanças. Isto para dizer o seguinte: o engenheiro Carlos Zacarias é provavelmente um dos técnicos mais habilitados sobre as questões de geologia, de solos, da exploração do subsolo, das jazidas e dos potenciais das diferentes jazidas do país, mas este conhecimento, esta capacidade e esta vontade com este conhecimento não faz dele um político. Ora, os ministros são essencialmente políticos e já lá vamos mais à frente nesta explicação quando tocarmos outros pelouros e, portanto, toda a gente espera um bom performance do novo ministro Carlos Zacarias, mas há de facto se um bom geólogo dará um bom político à frente do Ministério sensível dos recursos minerais e energia. Que continua sem vice, apesar de ser um ministério muito grande e com muitos dossiês importantes. Exatamente, e isso acontece, a nomeação de vices acontece exatamente quando se sente que o ministro à cabeça do Ministério precisa de algum apoio e, sobretudo, precisa de ter pessoas que tenham o poder de lidar com certos dossiês. Infelizmente, no nosso país, o poder está ligado, digamos, à representatividade formal dos cargos. E se a pessoa não tem essa representatividade, significa que deixou de ter poder. Um diretor nacional, muitas vezes, tem dificuldade de lidar com um ministro, por exemplo, de outra área, exatamente porque não tem estatuto de ministro, não é colega do ministro. Mas, e também isto aproveitaria para fazer uma nota de pé de página em relação aos vices. Muitas vezes os vices não são parte da equipa do Ministério ou do Pelouro. Porquê? Porque muitas vezes os titulares do cargo não são consultados sobre quem vai ser o vice. Logo, a percepção é que temos aqui um olheiro, mais uma vez a linguagem desportiva, tenho aqui um espião, tenho aqui alguém que me eventualmente está a fazer sombra, eventualmente um dia destes vai ocupar a minha cadeira. O que explica, digamos, este ocaso extemporâneo ou esta pouca falta de visibilidade dos vice-ministros no nosso país, muitas vezes, e estou muito à vontade para dizer isso, porque os titulares dos cargos não querem, não deixam e fazem mesmo, digamos, uma marcação cerrada às posições de vice-ministro, o que é mau.
porque muitos desses vice-ministros estão a começar uma carreira como políticos, são pessoas muito esforçadas, muito trabalhadores e que deveriam ter um outro tratamento que não têm quando ocupam estes cargos de vice-ministros. Em círculos reservados, o Fernando Lima era questionado o desempenho de Carlos Mesquita no Ministério da Indústria e Comércio. Agora vai substituir Osvaldo Machatini nas obras públicas, um setor sempre debaixo, Fernando Lima, da voracidade da elite rendeira. É assim, este é um dos ministérios apetecíveis por causa dos dinheiros que movimenta. Não esqueçamos que noutros países este Ministério podia ser chamado Ministério das Infraestruturas. Logo, é um Ministério de muitos contratos, não obstante haver falta de dinheiro em Moçambique. Por exemplo, só para nos chamar a atenção de uma questão, o antigo ministro Machatini conseguiu os remendos de uma parte da Estrada Nacional número 1 a andar de mão estendida às empreiteiras chinesas para colocarem um bocadinho de pedra e alcatrão nos buracos mais notórios no norte da província de Inhambane e depois de Inchope, entre Inchope e Caia. Eu espero que o ministro Mesquita tenha um mandato mais bem sucedido, pelo menos à altura daquilo que ele conseguiu quando esteve à frente dos transportes e comunicações, porque ninguém notou que havia um novo ministro na Indústria e Comércio nestes quase 2 anos e meio em que ele esteve lá. E ninguém duvida, neste país, ninguém duvida da sua competência e capacidade como antigo engenheiro dos caminhos de ferro e administrador da Corneller. Portanto, eu tenho e penso que há este consenso de haver uma grande expectativa em relação ao engenheiro Mesquita à frente das obras públicas, embora os seus desafios passam exatamente por aquilo que eu disse anteriormente: infraestruturas, contratos, concursos. Isto significa que o ministro tem desde já de ir ao ginásio, ganhar um pouco de músculo para enfrentar os desafios que vêm aí de lobbies muito poderosos. Porquê? Porque há empresas muito fortes, internacionais, que lidam com este Ministério, mas também há um setor emergente que ganhou grande protagonismo nos últimos anos, da construção civil, das empreitadas, sobretudo pequenas empreitadas, pequenas e médias empreitadas, e que tem sempre este sentimento, legítimo ou não, que o facto de terem bilhete de identidade moçambicano lhes dá uma primazia em relação aos concorrentes externos, não obstante, todos sabemos do maior músculo que têm muitas das empresas internacionais que estão aqui no nosso mercado e também a pujança de colocarem equipamentos no terreno e que distorce ou torna muito mais difícil a afirmação do chamado conteúdo local em termos de obras em infraestruturas, estradas, pontes, edifícios, enfim, o mundo das obras públicas e também o mundo dos recursos hídricos, uma vez que a água e o acesso à água está também neste Ministério. Em certos setores, Fernando Lima fala-se mesmo de que, nas últimas horas, fala-se que Osvaldo Machatini pode ir para a DIN para dar um empurrão à agência governamental, que aparentemente continua perdida, sob liderança de Armindo Ngunga, que também é alvo de grandes contestações em alguns setores. Fernando. Bem, é assim. Aqui há vários dilemas e esses dilemas têm que ser resolvidos pelo Presidente da República, porque me parece que a nomeação para a direção da DIN foi sobretudo uma nomeação
por acomodação política, para dar visibilidade a determinados grupos do país que muitas vezes se sentem excluídos da governação. No meu entender, foi um erro brutal. Não se conhece essa atividade da ADIN. Por outro lado, o ministro Osvaldo Machatine tem inclusivamente a experiência de ter trabalhado nas calamidades naturais, onde, do meu ponto de vista, não fez um mau trabalho, e também do seu estilo voluntarista à frente das obras públicas. Aliás, talvez esse excesso de voluntarismo o tenha apanhado em desequilíbrio, ter sido alvo de vários snipers que andam por aí, porque exatamente, e também iremos falar da ministra Augusta Maíta, e como tinha lembrado antes, um ministro é sobretudo um político e um gestor. Então é preciso ter o famoso jogo de cintura dos políticos para gerir um determinado setor. Falar aquilo que se chama dizer as verdades, dizer que há engenheiros que não têm as qualificações, ou que há empresas que não têm as pessoas qualificadas para discutir um determinado alvará, podem estar certas, mas caem mal em muitos setores, sobretudo os setores que têm a capacidade de fazer relatórios, de influenciar mais para cima. E, do meu ponto de vista, o ministro João Osvaldo, para além de outras coisas, nomeadamente se olhava com mais afeto para as empresas chinesas ou para as empresas portuguesas e desprezava as empresas moçambicanas, é uma das críticas que lhe fazem, mas talvez o seu excesso de voluntarismo, a sua disponibilidade de ir ao combate sem aquele colete de proteção que agora nas guerras se usa, ele apanhou esse tiro de um sniper aí pelo caminho. Espero bem que a carreira política de Osvaldo Machatine não termine por aqui. O mesmo podemos dizer da jovem Augusta Maíta, falando. Absolutamente. Acho que, usando uma expressão também muito corrente e muito terra a terra, aquilo foi demasiada areia para o seu caminhão ou a sua pequena caminhoneta, aquelas caminhonetas chinesas que andam por aí a fazer o negócio de subúrbio. Ela achou que tinha a capacidade de dar o peito às balas. É uma pessoa ambiciosa do ponto de vista político, de querer fazer, querer mudar, querer transformar, e os políticos matreiros neste tipo de atitudes e estratégias estão sempre à espera, tipo, deixa-os pousar. Portanto, cá nos vamos encontrar na próxima esquina. Estas coisas dependem muitas vezes de boa assessoria, porque a Augusta Maíta não é uma pessoa que sabe de pescas, entendida de pescas, não é do setor. Portanto, uma gestora política de um setor de que não domina tecnicamente, tem que se rodear de pessoas avisadas. Ora, uma grande parte dos ministérios tem esse tipo de pessoas, mas nem sempre são as melhores pessoas para dar conselhos, assessorar os novos ministros. Portanto, do meu ponto de vista, alguma ingenuidade política, eventualmente
fez cair esta pessoa, que eu continuo a achar que tem um grande potencial, uma grande disponibilidade de tentar fazer coisas, e tal como digo, ou como disse em relação ao João Osvaldo, eu espero encontrar a Augusta Maíta mais lá para a frente, em alguma outra função pública, porque ela, penso eu, tem um grande potencial político, e bem, estes embates também fazem as pessoas ficarem mais duras, mais experientes, e a grande capacidade dos quadros é de muitas vezes caírem e terem a capacidade de se levantarem e continuarem a dar o seu melhor por este país. De Pedro em Cal, Fernando Lima continua um ministro altamente impopular, de Transportes e Comunicações. Continua aqui válidos esses critérios de equilíbrios étnico-regionais dentro da Frelimo. Também manteve-se Margarida Talapa e Carmelita Namachulu. Bem, essa é uma pergunta que eu devia usar guarda-chuva a tentar passar entre os pingos para não me molhar. É assim, eu daria uma resposta, digamos, mais de fundo e mais política. As figuras e os cargos que mencionaste dão corpo àquilo que eu disse inicialmente, se de facto esta é ou não uma mudança de fundo, porque é consensual, e não só em relação aos postos que mencionaste. Há outras pessoas que têm muitos pontos de interrogação na opinião pública e nas pessoas que analisam com mais profundidade o desempenho do nosso Conselho de Ministros, mas estas mudanças acabam sempre por esbarrar em questões de conveniência política, e eu acho que foi isso que acabou por pesar mais, porque, e centrando-me apenas no Ministro dos Transportes e Comunicações, nestes 2 anos e pouco, 2 anos e meio, até hoje não consegui encontrar uma pessoa que me dissesse: aquele ministro é fantástico, vocês é que não conhecem, ele de facto tem talentos que são desconhecidos pela opinião pública. Portanto, quando estamos perante estas unanimidades de opinião pública e o ministro é mantido, acho que não preciso de elaborar muito para explicar ou para se saber porque é que o senhor e outros continuam nos seus postos. Muito bem, Fernando Lima, caros ouvintes e telespectadores, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores, estamos de volta à segunda e última parte dos pontos de Fernando Lima. Vamos olhar para esta indústria dos raptos e resgates que fazem manchete no semanário Savana de hoje. É uma investigação profunda do Sunday Times em Johannesburg, com a edição do Savana em Maputo. Esta investigação, Fernando Lima, demonstra, tal como aqui em Moçambique, que na África do Sul os sindicatos de raptos estão ligados também à polícia, Fernando Lima. Claramente, mas mais que isso, acho que esta reportagem e investigação demonstra estas ligações Moçambique-África do Sul, que não deixam de ser preocupantes. E um dos elementos que chama a atenção esta problemática é que, por exemplo, mais para norte, Zimbábue, Zâmbia, Malawi, todos esses países com grandes ligações à África do Sul, esta questão sequestro, resgates, raptos, não entra no léxico desses países. Ou seja, nem Moçambique exportou para esses países esta praga,
nem a África do Sul também conseguiu influenciar, e o tecido empresarial é quase idêntico em todos esses países, nomeadamente uma grande proeminência de empresários nacionais com origens e raízes asiáticas e certamente com muito do seu modus operandi muito parecido como em Moçambique, com destaque na área comercial, contas bancárias no exterior, nomeadamente no Dubai, mas isso não é alvo deste tipo de práticas que são, de facto, um grande martírio, quer em Moçambique, quer na África do Sul, e é verdade, eu estou de acordo com a tese principal. Todo este fenómeno começou aqui em Moçambique e hoje tem... E prosperou na África do Sul depois de na África 2017. do Sul. Supostamente é importada a partir daqui de uma figura muito bem conhecida que está detida agora na BO. Sim. Não segundo só, fontes policiais. Sim. Não só esse aspecto muito, muito relevante, mas como a economia da África do Sul é muito mais poderosa que a nossa, hoje o volume de dinheiros que circula nos raptos é um volume muito superior ao volume dos resgates que são cobrados aqui em Moçambique. E o sistema de pagamento que se usa, que é o sistema Ayawala. Exatamente. Podemos traduzir por um sistema informal que não passa pelas casas de câmbios, nem passa pelos bancos, mas que é um sistema altamente eficiente. Nós aqui, num cafezinho da cidade, combinamos um negócio através de um pequeno SMS, habitualmente encriptado. A pessoa, em tempo real, já tem o seu dinheiro no Dubai, em Karachi, em Hong Kong, porque exatamente existe essa disponibilidade e é um sistema baseado na confiança das partes e com códigos de honra, se assim podemos falar, idênticos aos códigos que são aplicados ao tráfico de drogas, ou seja, falhou, morreu, desviou, morreu, porque tem que ser assim para intimidar todos aqueles que pensem que podem desviar dinheiro das drogas ou as próprias drogas para fazer os seus negócios. E tal como se faz aqui também, há informantes dentro dos bancos. Por exemplo, as gangues sul-africanas têm informantes no Dubai sobre os ricos sul-africanos e usam, falando de uma tecnologias de ponta, para mascarar a sua localização. O sistema é tão sofisticado que muitas vezes, digamos, chamemos-lhe um serviço preliminar de reconhecimento, ou seja, a vítima potencial é investigada durante um mês para se conhecerem os seus hábitos, para além do seu potencial económico, para que depois os operacionais do rapto não falhem, porque eles próprios já estão completamente rotinados nos hábitos. As viaturas, as rotas, os sítios que frequentam, portanto, e é por isso que o sucesso, há outros fatores que, claro, que explicam a razão do sucesso, mas uma das razões do sucesso é que os raptores foram instruídos, assim como nas táticas militares, quando se vai para um determinado objetivo, há um briefing e as pessoas, sobretudo as forças especiais, estudam durante e fazem treinos sobre o sítio que vão atacar. Estes indivíduos, uma parte deles tem experiência militar ou paramilitar, também têm este tipo de treino para estar
familiarizado, inclusivamente, sobre a família, sobre os descendentes, parentes, o que é que as pessoas comem, porque, por exemplo, e eu não quero generalizar porque o meu conhecimento não é total sobre estas coisas, mas, regra geral, todos os detidos, e estar detido à partida é logo uma situação terrível, mas as redes dos raptos fazem o possível para que o cativeiro seja passado com algum conforto mínimo, nomeadamente acesso a banho, a casa de banho. E até medicamentos. Se a pessoa está tomando um medicamento específico. Alimentação. Uma parte das pessoas em cativeiro, por causa dos seus hábitos também de religião, precisam de comer determinados alimentos, não podem comer outros alimentos. Tudo isto é respeitado. Portanto, isto significa que há uma planificação sofisticada. Mas outra coisa que chama a atenção neste artigo, e isto é um sentimento comum, incluindo ao nível da nossa polícia, todas estas redes não poderiam operar sem ter uma proteção a níveis muito elevados, e por isso a impunidade que muito deste crime tem nas áreas onde está implantado. Neste caso estamos a falar de Moçambique e da África do Sul. Muito bem, Fernando Lima, um tema que vamos aprofundar nos próximos programas. Também esta semana, Fernando Lima, quem colocou a boca no trombone através do seu chefe de bancada, Viana Magalhães, foi a Renamo, na abertura do Parlamento, que queixou-se do marasmo deste processo de mentalização, desmobilização e integração, o DDR, alertando que este incumprimento é um barril de pólvora que, ao explodir, pode fazer mergulhar novamente o país para o caos. Fernando, nós não aprendemos com a história de mais de 30 anos que temos neste processo? Não, aparentemente não temos. Eu já expliquei isto anteriormente. Para além de um jogo sádico de gato e rato, há pressupostos de natureza política que muitas vezes explicam o marasmo e os impedimentos ou bloqueios que este processo enfrenta. E um dos bloqueios principais é exatamente o facto de haver, numa grande parte dos quadros do governo moçambicano, a percepção que este é um assunto da comunidade doadora, ou seja, a comunidade doadora sempre teve cumplicidades com a oposição, sempre teve cumplicidades em particular com a Renamo. Logo, há um problema a resolver. Esses indivíduos são da Renamo, que a comunidade internacional resolva. Ora, a questão é que muitas vezes a comunidade doadora também não tem a disponibilidade total para resolver os problemas, partindo do princípio exatamente que esta é uma matéria em que o governo não pode estar sistematicamente a assobiar para o ar. Portanto, digamos que há um efeito boomerang ou um efeito ricochete por parte da comunidade internacional em relação a esta problemática. Vocês não querem ver, vocês não querem responder, nós fazemos o mesmo, porque no fim do dia, qual é o argumento da comunidade internacional? É que, no fim do dia, este é um problema interno moçambicano, este é um problema que as finanças de Moçambique, as estruturas de Moçambique, têm que dar resposta no médio e no longo prazo. Esta é, para mim, uma das questões de fundo. A outra questão que eu acho que também, mais uma vez, é importante
explicar é que aqui há duas vertentes. Há uma vertente do curto prazo, que é a desmobilização e os subsídios de desmobilização, que têm um determinado pacote, e há depois as pensões. E nas pensões, claramente, o Governo não pode arcar com essa responsabilidade, porque as pensões envolvem milhares de pessoas, e quando se fala em pensões significa que passar estas pessoas todas para o INSS e passar a fazer os pagamentos, os desembolsos para o INSS. Ora, no sistema do INSS, e ainda bem que é assim, o INSS, sobretudo aos quadros de Estado, não faz os pagamentos sem que o Ministério das Finanças diga: há disponibilidade, está aqui este fundo para vocês assegurarem esta pensão. Então, o acordo que existe de fundo é entre o Moçambique, governo, e a comunidade internacional, é que tem que haver esta disponibilidade internacional para que haja um fundo punjante para depois o Estado ter estas disponibilidades, passá-las ao INSS e fazerem-se os pagamentos. Mas a Renamo, embora nem sempre explicite esta diferenciação, penso que o maior problema da Renamo, porque isto depois acaba por sobrar para a Renamo, e a Renamo tem que repassar o problema, é que as pessoas que estão na mata, os seus interlocutores não são o governo de Moçambique, é a Renamo. Estamos a falar da chamada força residual da Renamo. Logo, a Renamo é forçada a fazer estes posicionamentos políticos, a dizer: atenção, não é nossa culpa, não é nossa inércia, há alguém que se comprometeu em relação à desmobilização e não está a cumprir, porque no fim do dia aquelas pessoas e as suas famílias são parte da falange de apoio da Renamo, são votos potenciais da Renamo. Logo, a Renamo tem que ficar bem na fotografia em relação ao processo de desmobilização. E depois isso acontece numa altura em que há sinais de reorganização da junta militar com o novo líder. Isto, Fernando Lima tem um condão de fazer regressar aqueles que já haviam sido desmobilizados e fazer aquilo que muito bem sabem fazer. Francisco, eu aí acho que é melhor não comentar. Acho que isto não é muito sério. Acho que foi claramente uma história plantada, uma história, devo dizer, de mau gosto, porque inclusivamente pode ser um rastilho para o despoletar exatamente desse fenómeno. Mas na sua base e na sua origem, eu não daria credibilidade a essa história. Do meu ponto de vista, há outros propósitos quando se tentou passar esta informação para a opinião pública. Aliás, vi a reação muito desconfortável da Renamo e muito desconforme com o anúncio feito de uma nova junta militar. Portanto, eu veio das Forças Armadas. Sim, eu não quero dar nenhuma credibilidade a essa história. Vamos à posição de Moçambique no conflito Rússia-Ucrânia, a votação da ONU desta resolução que condena a invasão da Rússia na Ucrânia. Moçambique absteve-se. Esta posição, Fernando Lima, está em linha com a postura de não alinhamento que sempre foi seguida por Moçambique, mas aparentemente quem ficou desapontado por esta posição são setores progressistas da diplomacia moçambicana. Esta última parte, se são progressistas ou não, não sei. Por exemplo, eu poderia dizer setores liberais ou os setores que advogam uma nova política externa de Moçambique à luz de uma abertura pós-Guerra Fria. Mas, infelizmente, eu acho que nós, em Moçambique, ainda vivemos muito
neste síndrome da Guerra Fria. Muitas vezes os meus amigos do ISRE dizem-me que eu tenho algum problema com essa instituição de ensino, mas eu vejo os comentadores de televisão que têm como, digamos, base e background o seu ensino ou a sua academia como sendo ISRE, que habitualmente as suas referências em termos de política externa são o contexto da Guerra Fria, leste-oeste, e têm muita dificuldade em ultrapassar esta cartilha. Vimos muito recentemente todo o debate africano em torno de Israel, se Israel devia ter ou não um assento de observador na União Africana, e a questão hipócrita é muito simples. É que todos esses países que batem no peito e fazem aquelas declarações todas incendiárias na União Africana, depois uma pessoa vai investigar e, se for a Tel Aviv, não sei se já mudaram para Jerusalém, uma vez que é suposto da capital israelita ser em Jerusalém, mas vai a Tel Aviv e encontra esses países africanos com maior ou menor relevo, todos representados em Israel, porque é uma boa fonte de fazer negócios. Israel tem muitos produtos, tem muitos serviços que são atraentes para o continente africano, e os países africanos, os seus homens de negócios, não querem perder essas oportunidades, mas depois politicamente, porque apoiar ou não apoiar a OLP é uma questão tabu, ou seja, temos todos que apoiar a OLP, é preciso manter este posicionamento na União Africana. Em relação ao Bloco de Leste e, sobretudo, o ex-Bloco de Leste em relação à Rússia, sim, há uma tradição, mas, eventualmente, teremos que partir para um pensar, como agora está na moda dizer-se, fora da caixa, e deixarmos o conforto do em cima do muro para sermos mais realistas. E, neste caso concreto, sermos mais realistas, vermos que aquilo que está a desenrolar-se perante os nossos olhos é uma invasão de um país a outro país, e que esta invasão viola as leis do direito internacional, para além das implicações humanitárias que este conflito traz, e embora este conflito e esta invasão não nos traga nenhuma onda de amnésia sobre interesses securitários regionais, o papel de organizações regionais, as ameaças de segurança, as ameaças nucleares, aliás, a própria chantagem nuclear que existe em torno desta situação, sobretudo quando envolve uma grande potência como a Rússia. Voltando outra vez à questão concreta, não me parece que foi não alinhamento, foi um claro alinhamento, porque as 35 abstenções estiveram claramente numa grande minoria, uma vez que 2/3 dos membros das Nações Unidas votaram condenando a invasão. De qualquer modo, e no passado, Moçambique, em situações de embaraço diplomático, e como se verificou, por exemplo, quando olhamos para o mapa das votações, vimos países como a Etiópia que decidiram não votar, ou seja, abandonaram a sala. Me parece muito mais interessante abstermos-nos do que abandonar a sala, tipo, não sabemos qual é a posição deste país em relação ao conflito.
este conforto, Fernando Lima, em cima do muro, não nos penaliza. Por exemplo, Moçambique agora está a concorrer para ser o membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. E depois também estamos a pedir apoios da União Europeia para a situação de Cabo Delgado. Este não alinhamento, este conforto em cima do muro, não tem este condão de nos prejudicar ou nada tem a ver com isso? Não, tem esse potencial. A minha resposta em relação a isso seria uma questão de conjuntura, embora a conjuntura seja fluida. Quando eu digo de conjuntura, quero dizer o quê? Que Moçambique e a diplomacia moçambicana têm praticamente assegurada a sua presença no Conselho de Segurança. Portanto, a alterar-se essa posição internacional levaria... Mas como ninguém ainda pisou no botão, como ninguém ainda assinou, pode fazer mais atrás. Exatamente, e não só, porque como há esta grande mobilização de opinião pública internacional, isto pode providenciar argumentação a alguns governos para levantarem objeções à presença de Moçambique. Portanto, não deixa de ser um trabalho adicional que a diplomacia moçambicana tem que fazer no sentido de explicar o seu sentido de voto, neste caso de abstenção, na Assembleia Geral das Nações Unidas. Mas, no meu entender, acho que a diplomacia moçambicana contou muito com esta situação de facto consumado do voto a favor de Moçambique no Conselho de Segurança. Vamos fechar esta ação do Washington na África do Sul, que designou estes 4 facilitadores do Estado Islâmico que apoiam aqui os CIS de Moçambique. Fernando Lima, isto também mostra que a batalha não é só nas matas de Cabo Delgado. Não, isto é muito profundo. Os Estados Unidos, e os Estados Unidos, talvez o termo não seja o mais apropriado, mas os Estados Unidos está numa grande cruzada contra o chamado radicalismo islâmico, contra o chamado Estado Islâmico, e não o faz apenas em proclamações a partir do Departamento de Estado. Já o demonstrou várias vezes, nomeadamente revelando nomes a partir do que operam dentro de Moçambique. Neste caso são nomes de pessoas que operam na África do Sul, mas alguns deles com claras indicações fornecidas pelos Estados Unidos que financiam as ações de terrorismo em Moçambique. Portanto, há um efeito e um interesse particular dos Estados Unidos neste ponto em particular, mas eles têm sido muito consequentes, e é importante para Moçambique fazer a narrativa do seu próprio caso que isto seja feito, porque nós conhecemos da importância e da força que tem a diplomacia americana nestas, e não tanto às suas emoções e alianças ideológicas, sobretudo
alianças ideológicas do passado. Numa nota rápida, Fernando Lima, e telegráfica, porque já não temos tempo, e também é conhecida a sua opinião em relação a este assunto, que tem a ver com o julgamento das dívidas ocultas, o comportamento da Ordem dos Advogados, o assistente do Ministério Público. O Ministério Público manteve-se calado durante muito tempo, mas esta semana posicionou-se e acusou a Ordem de andar em contramão. O que também o juiz Efigênio Batista, durante o julgamento, já havia sinalizado de que a Ordem dos Advogados estava a andar em contramão e atacava mesmo o Ministério Público, do qual tinha que assistir. Telegraficamente, quem é batido, e sobretudo quando tem um microfone e uma televisão à frente, não pode desprezar esta oportunidade e, portanto, o Ministério Público aproveitou esta oportunidade, esta magna oportunidade para atacar a Ordem, mas eu não diria que a minha opinião é uma opinião, digamos, complementar àquilo que são os interesses do Ministério Público. O Ministério Público, basicamente, tinha a expectativa que teria um parceiro dócil no Tribunal, facto que não aconteceu, mas é disputada esta versão e esta teoria de que o assistente é assistente do Ministério Público no sentido de complementar a acusação do Ministério Público. Mas estes são os argumentos do Ministério Público. O meu ponto aqui, mais uma vez telegraficamente, é que a Ordem, por ser também uma ordem de natureza profissional, envolveu-se aqui numa questão que configura claramente uma situação de conflito de interesses, e isto veio desencadear os conflitos a que assistimos durante o julgamento, nomeadamente o interesse de acusar aqueles que estão na linha de fogo ou na linha de ataque em relação às dívidas ocultas e, por outro lado, tentar responder aos excessos cometidos pelo juiz no decorrer do julgamento. Muito bem, Fernando Lima, caros ouvintes e telespectadores, chegamos ao fim do programa de hoje, onde analisamos esta remodelação governamental promovida pelo Presidente da República esta semana. Comentamos sobre esta rede de sequestros que atua na África do Sul e Moçambique, que é a manchete do semanário Savana. Olhamos também para o julgamento das dívidas ocultas, a posição do Moçambique no conflito Rússia-Ucrânia. Eu sou Francisco Carmona, André dos Santos e Leque Filanculos encarregaram-se da parte técnica. Boa noite, até 2 a 7 dias.